Hoje eu vou trazer para vocês o capítulo 2 e 3. Se você não viu o primeiro capítulo, ele está disponível aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de inscrever-se no canal. Agora, vamos para o vídeo. O time de Araque perde o jogo que os levaria para o Nacional. E com ele no chão, nos mostram o dia em que esse jogador medíocre decidiu se tornar profissional. Foi quando seu pai o levou para ver um jogo na Europa quando era criança. De volta ao presente, nas arquibancadas, um espectador começa a gritar, perguntando que tipo de futebol é aquele, como é possível que joguem sujo, buscando ganhar com trapaças. Obviamente está falando de Araque, mas não é o único que pensa assim. Outras pessoas acham que Araque é um perdedor, já que nem mesmo trapaceando ele conseguiu ganhar. Silvio não compreende por que as pessoas reagem assim, e Daria explica que isso faz parte da cultura japonesa, se preparar para a possibilidade de perder. É a forma de pensar no Japão. Vencer por qualquer meio necessário é visto como algo sem honra. Silvio diz que isso é válido para os valores de um país, mas, em uma partida, pensar no fracasso antes de jogar é uma distração. Agora nos vestiários. O treinador pergunta a Araque como foi jogar como zagueiro. Esta foi sua última partida. As pessoas deveriam tê-los aplaudido por jogarem e darem tudo em campo, mas em vez disso, o atacaram. E ele diz: "Você parou o rival, sim, mas perdeu algo mais valioso." E termina com um discurso onde menciona que, se tudo o que importa é ganhar, você só terá arrependimento depois de um jogo. A vida continua, e o treinador diz a Araque que um dia ele vai se lembrar dessa derrota e vai celebrá-la. Vemos o Emoto dizer que não se arrepende de nada, porque jogou e deu tudo de si. Mudamos de cena e vemos Araque conversando com seu pai, que assistiu ao jogo. A conversa termina com Araque dizendo que vai respeitar a promessa e agora vai se focar nos estudos. No dia seguinte, o Emoto, que é colega de quarto de Araque, percebe que ele não está. Saiu para fazer seu treinamento matinal. Ele se pergunta o que foi fazer no campo de futebol, fala que agora isso não passa e um mau hábito. Araque cai de joelhos pensando: como o Emoto nunca se importou em ir para o Nacional? Se você não se arrepende ao perder, significa que nunca levou a sério. Ele continua pensando que não chegou tão longe só para perder com dignidade. Seu sonho de glória no campo, pelo qual tanto se sacrificou, nunca será realidade. E é então que, no meio da chuva e sem se importar com isso, Araque vê Silvio e Daria aparecerem na sua frente. É quando Silvio diz a Araque que viu o jogo de ontem. Começa a elogiar o time rival, dizendo que não havia um único jogador que não fosse talentoso e que, em comparação, ele foi algo horrível de se ver. Diz a ele para gravar bem isso na mente dele. Eles são estrelas, prodígios, mas, no final, as jogadas bonitas não são suficientes. O que as pessoas verdadeiramente desejam é vencer. Só isso importa. Diz a ele que os times que são conhecidos como os melhores sem exceção cobriram os dois aspectos que levam a esse resultado: os prodígios, a encarnação da beleza do futebol, e aqueles que somente buscam a vitória, os jogadores que usam qualquer meio necessário, os defensores. As pessoas costumam lembrar só do bonito, das jogadas chamativas ou dos gols impressionantes, mas não querem ver a realidade e rejeitam aqueles que estão nas sombras, aqueles que criam as vitórias. Eles sacrificam seus corpos, usam faltas para parar o rival, não têm medo de serem expulsos. São eles que levam o time à glória. Araque pergunta: "Quem é você?" E Silvio diz que é um recrutador de um clube italiano da Série A. E é assim que ele convida Araque a segui-lo. Diz a ele que os ingleses dominam o futebol atualmente, mas, dentro de 10 anos, os clubes italianos voltarão a ser os melhores da Europa. Se ele aceitar, ninguém o verá. Ninguém reconhecerá seu esforço, mas ele pode ter certeza de uma coisa: ele pode ser aquele que os guiará ao topo da Europa. Depois de tudo isso, Silvio entrega a ele o contrato que inicialmente era para a estrela do time que ganhou do Araque. Silvio explica algumas coisas, mas Araque não consegue acreditar no que está acontecendo. Um recrutador italiano da Série A o quer em seu time. Depois que Araque se acalma, Silvio diz a ele que tem 2 meses para se preparar. 4 de janeiro. Nesse dia, ele deve ir ao aeroporto e Daria o buscará. Tudo o que ele precisa saber está nos papéis que ele já lhe deu, mas também diz a ele que suas habilidades atualmente deixam muito a desejar. Portanto, ele tem esse tempo para treinar nessa posição. Se ele acha que não está no nível do futebol profissional, se não quer perder tempo em uma posição que não é para ele, é só não aparecer no dia 4 de janeiro e agir como se isso nunca tivesse acontecido. Mas, se decidir aparecer, assinarão o contrato assim que chegarem à Itália.
Silvio e Daria chegam para comer em um restaurante e Daria questiona seu chefe se ele realmente acredita que Araque tem nível para jogar na Itália. Ao que Silvio diz: "Não, não acredito, mas não espero que ele seja útil imediatamente. Nós o treinaremos." Daria diz que com pura determinação não é suficiente para sobreviver no mundo do esporte. Claramente Araque não é feito para a oferta de Silvio e termina dizendo que ele arruinou a vida desse pobre garoto. Mas Silvio responde: "Isso não importa. Ele não precisa ter sucesso. Ele só quer uma oportunidade. Além disso, ele não tem mais opções, então vai assinar o contrato mesmo que não seja vantajoso para ele. Eles não vão gastar muito, portanto, se ele falhar, o clube não perde muito. Você diz que vou arruinar a vida dele, mas mesmo que eu o faça, quem se importa?" De volta a Araque, a notícia dessa oferta para ser profissional percorreu a escola. O Emoto e Yamashita vão vê-lo. Araque, notando a presença deles, pede ajuda para treinar como zagueiro. Aqui ficamos sabendo que Araque não vai terminar o ensino médio, pelo menos não na escola dele. Fará online e terminará na Itália. O Emoto pergunta por que ele não vai depois da formatura e Araque responde que é perda de tempo. Alguns meses é muito tempo para um jogador de 18 anos. Aqui nos revelam que o pai do Araque leva muito a sério as promessas, por isso aceitou que seu filho não terminasse o ensino médio e se dedicasse totalmente ao futebol. Araque pergunta ao Emoto por que ele o está ajudando. Pensou que ele estaria ocupado estudando para o vestibular, mas, por influência do Yamashita, agora ele pensa em usar esse exame como teste e entrar só no ano seguinte. E assim, chegamos a poucos dias do dia 4 de janeiro. Acabou de passar o ano novo. O Emoto e Araque estão treinando. Ao finalizar, o Emoto questiona seu companheiro se ele realmente acha que vai conseguir ser profissional na Itália e o desafia para um contra um. O Emoto corre em direção ao Araque e lhe diz que se ele não conseguir passar por ele, jamais conseguirá superar os jogadores italianos. Araque não entende por que o Emoto está fazendo isso, mas eles lutam pela bola, corpo a corpo. O Emoto se pergunta em sua mente: por que ele luta quando sabe que nunca terá o nível de um profissional? Mas então, vê o rosto de Araque, concentrado em seu objetivo, dando tudo de si e tomando a bola de Emoto do chão, lhe diz: "Sabe de uma? Você mal conseguiu me parar. Só vai passar vergonha na Itália. Mesmo assim vai tentar, não é?" Araque diz: "Sim." O Emoto diz que está impressionado. Ele nunca conseguiria fazer algo assim, ou melhor, nunca foi capaz de conseguir. E se desculpa com Araque. Admite que nos 3 anos de ensino médio tentou dar o seu melhor como ele, mas só fazia o suficiente para não se machucar. Ao buscar seu sonho, nunca conseguiu continuar se pressionando, sendo teimoso, não importava se isso significasse ser odiado ou virar piada. E pensa que se tivesse levado as coisas a sério, talvez tivessem chegado ao Nacional. Araque só responde: "Quem sabe, é tarde demais para isso. Vou indo na frente. Valeu, o Emoto. Foram 3 anos bons." E agora é 4 de janeiro. Vemos o Emoto estudando, e Yamashita e uns amigos dizem a ele para largar isso e irem se divertir. Então, um dos companheiros do clube começa a zoar o Araque por ir perder tempo na Itália. O Emoto no final aceita sair, mas quando mencionaram o Araque ele começa a pensar: o que estou fazendo? O mesmo que fez nesses 3 anos, e se pergunta se só perdeu tempo. É assim que ele decide ficar e estudar, e lembra que Araque dizia que tudo se trata dos resultados, mas ele nunca concordou com isso. Era sobre o esforço, o trabalho, não o resultado. Mas talvez trabalhar duro enquanto se acredita que tudo é sobre os resultados seja o correto. No aeroporto, Araque encontra Daria, que lhe diz que o lugar para onde está indo, o clube onde vai entrar, tem o máximo nível de futebol no mundo. Ela acrescenta que jogadores japoneses tentaram sobreviver nesse ambiente, mas são poucos os que têm sucesso. E mesmo se conseguirem chegar à Europa, são jogadores que não se destacam no time. Quando um prodígio japonês se junta a um time desse nível, ele passa de prodígio a jogador mediano. Ela diz a ele que ele nem se destacou no Japão e pergunta: "O que te faz pensar que vai conseguir algo na Itália?" "Eu não sou como o Silvio, não tenho interesse em ver um jovem com seus sonhos destruídos." Então, Araque responde: "Então tenho boas notícias para você, porque isso não vai acontecer." E assim, eles se dirigem ao avião. Araque pensa: por que todos me perguntam se acho que vou conseguir algo na Itália? Essa não é a questão. A Itália não é a meta, é o começo. Minha verdadeira meta é ser o melhor na Itália e depois o melhor da Europa.